Olá, você que nos acompanha aqui no Terapia em Pauta. Hoje, uma honra, o segundo programa. Eu trouxe aqui uma pessoa especial, né? Uma pessoa que faz parte da minha caminhada aí na psicologia, né? A minha professora Cláudia, né? Cláudia Ed. Eu vou falar com ela daqui a pouco. Eu vou só apresentar primeiro para a gente começar. Cláudia, primeiramente, boa noite, obrigado por você ter aceitado participar desse projeto que está no início ainda, né? Obrigado, tá, Cláudio? Boa noite, obrigada a você pelo convite, né? Pela confiança. Eu que agradeço. Olha, a gente vai falar hoje, gente, muita coisa legal. Mas antes eu vou apresentar a Cláudia aqui. É a Cláudia Guimarães Ed, né? Ela é psicóloga clínica, professora universitária, deu aula para mim aqui em Guarapari, né? Atuante já há 15 anos, Cláudia, de profissão, 15 anos que ela atua aí na área de psicologia, né? Especialista em psicologia junguiana. Nós vamos falar bastante sobre Jung hoje, né? Criadora de diversos cursos e oficinas e facilitadora da jornada IN e da jornada da mulher essencial. Então, a gente vai bater um papo sobre isso e sobre terapia. Estava falando com o Cláudio aqui nos bastidores. O projeto, Cláudia, é levar para as pessoas a importância da terapia, de fazer terapia, de cuidar da saúde mental. Então, o objetivo é esse. Olha, Cláudio, antes de a gente começar, fala um pouquinho de você. Como é que você chegou na psicologia, né? Eu meio que caí de paraquedas. Mas como é que foi a sua caminhada até chegar a psicologia? Eu quero ser psicólogo. Como é que foi? Sim, interessante, né? Então, eu comecei fazendo... Boa noite a todos. Bom dia, boa noite, né? boa noite. O horário que... Estiver assistindo, exatamente. O horário que estiver assistindo. Então, interessante, porque é bem nessa linha junguiana, né? Que traz a intuição para esse contexto. Eu fazia... Quando eu saí do ensino médio, eu fui fazer administração, mas eu chamava até de distração. Uhum. Era tipo, vou fazer isso aqui. E nem concluí, não cheguei a concluir, não. O último ano eu larguei, trabalhava em banco e fui assim. Uhum. Aí fui levando minha vida, trabalhando em banco, com financiamento, casei. E em um determinado momento da minha vida, numa fase da vida, eu fiquei me questionando muito. Será que é isso mesmo que eu vim no mundo para fazer? Questionando aí o meu propósito, a minha missão na vida. Uhum. E questionando a Deus, né, ao mundo espiritual e tal. E um dia, arrumando a casa, eu já tinha perguntado isso há alguns tempos antes. Já estava casada? Já tinha filho? Estava casada, já tinha filho. Uhum. Já tinha o primeiro filho. E aí, quando eu comecei a fazer a psicologia, eu já tive a segunda. Aí eu estava arrumando a casa e veio assim, psicologia. Eu, como assim? E aí foi através da intuição mesmo que me levou para esse caminho. Aí eu fiz vestibular em Belo Horizonte, né? Uhum. Que aí eu fiz a faculdade lá. Depois mudei para Ipatinga e depois que eu vim para o Espírito Santo. Então, você estava em casa, vamos recapitular aqui, porque é nessa linha que Jung, como ela falou, né, ele visualiza, né, vamos dizer assim. Não somente, né, isso. Mas entra uma das também coisas, essa percepção sensível e sutil da intuição. Então, você estava em casa e, de repente, você ouviu ou teve uma percepção? Ou esse pensamento intuitivo, de não é uma psicologia. Voz e tal, de tipo, psicologia, a resposta, veio uma resposta, né? Eu não estava ali no movimento... Você estava se questionando a vida, a sua vida. Sim, de tipo, nossa, não está fazendo sentido, não tá legal, a vida não estava fazendo sentido trabalhar em banco, não estava legal. Aí eu, questionando a vida... É esse contato com o inconsciente, com o invisível, com uma parte do nosso ser também que a gente desconsidera. Entendi. Então, eu questionando, né, trazendo nessa crise, assim, aí eu falei o quê? Então, veio um pensamento intuitivo que era a resposta. Entendi. O que eu vou fazer e tal? Psicologia. E foi muito claro. E aí, o curso todo era assim, apaixonada. Eu vi assim, nossa, eu nasci para isso. Entendi. Tanto para dar aula, que eu amo, e para ser psicóloga, para estar nesse processo. E me diz uma coisa, você entendeu que isso era uma intuição, uma percepção, Sim. depois de conhecer o Jung,
Ou você já tinha esses... Já era seu isso? Já tinha, né? Então, eu sabia ali que foi uma intuição, que foi uma resposta ali intuitiva, né? Essa comunicação aí, essa ponte do visível para o invisível, né? Do mundo consciente para o inconsciente, com a nossa alma. Né? O Jung, qual é o objeto de estudo para a psicologia analítica junguiana? A alma. Então, é a alma ali respondendo, e aí... Então, já sabia, mas não tinha conhecimento, não tinha noção, dessas coisas aí. E a intuição ainda era... Às vezes eu não dava ouvido e tal, mas agora não. Agora eu vivo através da intuição. Entendi. Gente, para quem não tá acompanhando, a gente gosta sempre de deixar muito claro, Cláudio. Jung, Carl Gustav Jung, né? Isso. É suíço, não é? Isso. Ele... foi um médico, né? Depois ele foi para psiquiatria. Sim, era um psiquiatra. Assim como Freud, né? Então, mas eram os psicólogos. Isso, eram os médicos lá dos anos do século XVIII, vamos dizer assim, final do século XVIII, né? Ele foi também da época de Freud, né? Freud achou que ele seria o seu pupilo, né? Seria. Freud, o criador da psicanálise, e Jung... o príncipe herdeiro. Isso, o príncipe herdeiro. Eu lembro dessa frase aí. Então, o Jung, ele foi um médico, se interessou por essa questão da mente e tal, estudou isso, foi por esse caminho. Depois conheceu o Freud, inclusive na biografia das que eu li, diz que quando os dois se encontraram, Cláudia, eles conversaram por 13 horas ininterruptas, né? Seguidas, né? Você imagina duas mentes maravilhosas conversando sobre essa psicologia. Mas depois ele rompeu, né, Cláudia? Sim. E criou a psicologia analítica. Junguiana. Junguiana. O que dá pra gente falar, para assim, resumir, que a gente tem aqui? Nosso público são psicólogos, estudantes, mas também as pessoas que querem saber mais de terapia. Sim. O que a psicologia analítica, a terapia de fundo, né, de base analítica, como é que ela vê, como é que ela trabalha? O que dá para a gente falar dela de diferente com as outras? Sim, então eu acho que a grande contribuição de Freud foi o inconsciente. O inconsciente. Né? Incluir o inconsciente aí nesse processo. E eu acho que a grande contribuição do Jung foi incluir o inconsciente coletivo. Então, o que seria, né, essa psicologia analítica junguiana? Vai falar de individuação, de integração. Integração de quê? Dos opostos. Certo. O processo de individuação e vai estar trabalhando sempre essa coisa dos opostos, né? Com a integração vem a transcendência. Mas aí são muitos conceitos. Certo. Mas, enfim, o Jung tem uma frase que é o seguinte, que ela define o que seria esse processo de individuação. Então, a meta seria o processo de individuação. Certo. Mas que não é um processo fácil. E que nem todo mundo está disposto a encarar. Mas olha a frase dele, olha a potência e a importância dessa frase. A finalidade única da existência humana é de acender uma luz na escuridão do ser. Forte, vamos repetir para as pessoas acompanharem aí. A finalidade única da existência humana é a de acender uma luz na escuridão do ser. Certo. Isso seria um processo de individuação. Acender uma luz na escuridão do ser. Então, o que a psicologia analítica junguiana, né, trabalha? O ser como um todo. Certo. E o que é esse ser? O que é a nossa alma? Não é só a dimensão consciente. Então, nós temos uma dimensão inconsciente que, inclusive, é muito maior. E estabelecer uma comunicação entre essas duas. Acender uma luz na escuridão é você trazer à tona assuntos que são inconscientes. Mas se é inconsciente, não afeta na vida. Afeta. De maneira inconsciente. Então, a gente acha que a gente está levando a nossa vida numa direção, na direção que a gente quer, o que controla. As pessoas gostam muito de falar, tem controle. E não, o inconsciente vem e atravessa. Os complexos rompem essa barreira. É como se existisse uma barreira e houvesse uma incomunicação, mas não há. O inconsciente, como a energia psíquica é uma energia, certo. Não existe barreira para isso. Ela rompe.
seria uma série de questões, vamos tentar simplificar, né? Não é simples, mas vamos tentar. Sim. Seria uma série de questões que eu tenho, ou nós temos, que fazem parte do nosso ser, inconscientemente nós não percebemos, mas eles estão a todo momento nos fazendo, acessando e nos atrapalhando, de certa forma. Sim. Mas, quando a gente acende essa luz, que o Jung fala, seria ir lá, ver, olha, eu tenho um problema aqui, esse problema aqui me atrapalha nisso. Aquele lá me atrapalha. Seria mais ou menos isso? Esse processo de entender essas questões? Seria isso que você... Não, então, o que é essa integração? Né? É integrar esses dois lados. O nosso lado consciente, de luz, e o que está oculto. Certo. E o que está escuro. Consciente e inconsciente. Ok? Aí nós temos sombras. Nós não somos feitos só de luz. Temos sombras. E aí um grande problema da sociedade ou dos relacionamentos do modo geral é que as pessoas ficam projetando suas sombras uns nos outros. Certo. Por isso é importante conhecer. Outra frase dele é: enquanto você não tornar consciente o inconsciente, este vai dirigir sua vida e você vai chamar de destino. Então o que é esse processo todo? É realmente buscar o autoconhecimento. Entendi. Entendeu? Então, mas desse modo profundo. Profundo. Não precisa ser assim de cara, a gente vai por camadas. Certo. Entendeu? Mas tem uma profundidade do nosso ser que a gente não conhece. A psicologia junguiana, ela acessa. Certo. Consegue acessar. Então, aí no profundo do nosso ser. Um autoconhecimento profundo mesmo. Conhecer as nossas sombras. Seria conhecer um lado desconhecido no sentido ruim ou nem não? Sempre nem é ruim, sempre é o que é negado. Certo. E às vezes a pessoa, o Jung trabalha em pares, então nós temos a persona, que é o agir conforme, mas às vezes a pessoa tem uma persona, ela se apresenta como ruim, como má. Certo. Mas então, a sombra é o que é negado. Entendeu? Então, como que a gente se constitui, né? Então, qual que é a estrutura para a psicologia analítica junguiana? A gente tem uma parte consciente, certo, o inconsciente pessoal, que aí tem a ver com a gente nasce, as relações, como é criado e tal. E daí que surgem, os complexos ficam aí nesse inconsciente pessoal. E tem um inconsciente coletivo. Certo. Onde estão os arquétipos, o arquétipo de mãe, de pai, entre vários outros. Aí tá, de herói, de heroína, da criança, do velho sábio. Enfim, essas energias influenciam nas decisões do nosso dia a dia, certo, no cotidiano, ok? Sem a gente perceber. Então, as sombras, por exemplo, é aquilo que a gente nega. Então, normalmente, quando a gente está apontando para alguém, acusando alguma coisa, ou algo nos irrita muito, nos incomoda muito, tira você do sério, do seu centro. Certo. Aquilo provavelmente está falando de uma sombra sua. Entendi. E a pessoa, ela não se dá conta mesmo, ela não percebe. Então, tá vendo? Tá oculto. Ela não enxerga aquilo como parte da personalidade dela. Certo. Então, quando isso vem à tona e a pessoa está em terapia, ela está nessa busca desse autoconhecimento profundo, né, de conhecer mesmo as sombras, a fim de integrá-las à sua personalidade, e isso transforma elas, e aí a gente para de projetar as sombras nos relacionamentos, nos outros. O que acaba causando uma série de problemas, conflitos familiares. Todos os problemas são causados por isso. Conflitos de trabalho. Agora me diz, a importância de você falar isso estamos falando de pessoas, vamos dizer assim, em tese, pessoas normais, né? Embora o conceito de normalidade é bem complexo, mas pessoas normais, para o público leigo, né? Para as pessoas que estão nos acompanhando. Terapia não é para as pessoas que têm um transtorno mental, não é para doido. Estamos falando aqui, então, de um processo de terapia para as pessoas que têm sombras, como você disse. Para todo mundo. Para todo mundo. Olha a frase. A finalidade única da existência humana. Certo. Você é humano? É ser humano?
Então é acender uma luz na escuridão do ser. Então, é um processo de autoconhecimento. Isso, a pessoa, por exemplo, tem um trabalho numa empresa, vou dar um conceito hoje que as pessoas talvez facilite, né? Porque às vezes não vê o problema em casa, mas na empresa vai ver. Trabalha numa empresa, tem um conflito com o chefe ou com um colega. Sim. E, né, não gosta do comportamento do colega. Esse cara faz isso, eu não gosto. Talvez ali exista, então, essa sombra. Talvez não. Talvez não. Sempre gosto disso. Sempre, então, existe uma... Não é nem... As pessoas hoje em dia, então, tem muita ansiedade, tá vendo? É o quê? A cabeça fala. Então, a gente tem uma programação. Certo. Cresce numa família, numa sociedade, vai recebendo programações. Certo. Modus operandi ali. E vai reprimindo algumas coisas. Então, a individuação é um processo de tornar-se quem se é. Voltar para a sua espontaneidade, entendeu? E de maneira saudável, integrando, conhecendo as suas sombras, o porquê que aquilo dali foi reprimido, né? Foi internalizado ali como errado, como ruim. E fazendo as pazes com isso daí, negociando aí com a sombra. Negociar com a sombra não é hora é uma coisa e hora é bonzinho, hora é malzinho. Certo. Não se trata disso, né? Até esse conceito de bom e mal também é uma coisa assim, a ser vista com mais profundidade. Então, a pessoa tem uma briga, tem isso, qualquer pessoa precisa para se conhecer de fato. Certo. Só que é muito difícil, realmente é um processo de encarar. Primeiro porque a gente foi educado a ter medo do escuro, não é? Então nós não estamos falando de sombra, de escuro, do oculto. Sim. E o oculto não foi colocado num lugar ruim, o mal. Oculto é ruim. Pois é, entendeu? Então só é um lugar que está sem luz. Certo. Por isso, acender uma luz na escuridão do ser. Então é um processo de autoconhecimento. Entendi. É para quem? Todo mundo. Sem dúvida. Por quê? O que acontece? As pessoas vão vivendo, elas sobrevivem, mas cheia dos conflitos internos, sofrimentos, e que às vezes você vê que não é aquilo, tem alguma coisa gerando. Isso quando você busca ali a raiz e dissolve aquilo, dissipa, compreende, acende uma luz no que está escuro, aí você pode lidar com aquilo, entendeu? Certo. Enquanto aquilo está no escuro, vai atravessando, só que as pessoas acham que não vai interferir na vida. Só que interfere. Tem você, na sua clínica lá, quando você está atendendo uma pessoa que está nesse processo de individuação, de descobrimento, tem gente que para a terapia quando acessa esse escuro, esse lugar, e porque tem medo de avançar? Sim. Então tudo é um processo. Até perguntaram para o Jung uma vez, quanto tempo dura a individuação? Aí ele falou, enquanto durar a vida. Então é tudo um processo, são camadas e camadas. Às vezes a pessoa chega e vamos tratando ali do cotidiano e tal, sem ir aprofundando muito. Então, a pessoa vai dando espaço, vai tendo corpo, assim, para ir dando conta disso. E ok, então, às vezes, sim, as pessoas chegam num ponto onde elas falam, ai, não quero ir mais. Porque se descobrir... E às vezes requer algumas renúncias ou alguns movimentos na vida que a gente... Porque, de um modo geral também, a sociedade acaba trazendo muitas distrações e muitos modos de lidar com a vida que as pessoas vivem falando, estou fazendo terapia no bar, ou, então vai beber, ou vai fazer isso, vai aquilo. Se distraem, só que isso não silencia, né? A dor que está lá dentro, os conflitos, eles vão se movimentando, a energia ela não desaparece. Ela pode ser transformada, né? Entendeu? Então, igual os complexos, o Jung fala que não é as pessoas têm complexos, os complexos é que tem as pessoas. Certo. Então, sempre quando algo externo atinge alguma coisa interna ali, ela explode. Entendi. De alguma forma, ficando doente, brigando, ficando raivoso, tendo ansiedade, dando crises, diversas maneiras. Então, esse processo de individuação, ele dura um tempo
A vida. A vida, né? É. E quando a pessoa... E o processo de individuação, vamos tentar resumir. Sim. Né? Ele é a pessoa se descobrir, ou descobrir quem ela realmente Tornar-se ela mesma. Porque a gente vai pondo camadas. Isso não pode, não pode, não pode. Feio, feio, feio. Errado, errado, errado. Não que a gente não tenha que ter limites. Certo. Entendeu? Limites. Mas as coisas são muito... Né? A criação vai sendo muito assim. Vai tampando, tampando, tampando. Então, nós temos autoconhecimento, temos autorrealização e individuação. Uhum. O autoconhecimento é conhecer a si próprio o mais profundo possível. Uhum. Não é, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto disso desde criança. Não, isso não é autoconhecimento. Uhum. Autoconhecimento é e o quanto da sua sombra você conhece, por exemplo. Sim. E da sua energia feminina e masculina que nós temos, como que elas estão? Como que está o equilíbrio disso daí? Certo. Tá? Autorrealização é o quanto a sua alma é realizada. Uhum. Entendeu? Entendi. Então, tudo isso, eu acho que é esse processo aí que a terapia ajuda. Vem fazer, vem contribuir para isso. Então, a autorrealização não é, eu sou realizado. Por que tem pessoas, às vezes, que elas têm tudo? Sim. São realizadas, mas e aí dá uma angústia. Falta alguma coisa, Sim, né? Sabe? Ficam deprimidas. E uma angústia. Então, o que é isso? A alma não está autorrealizada. Por quê? Precisa da integração dessas duas partes. Entendi. Entendeu? Precisa desse contato. O processo de individuação é esse processo de autoconhecimento para se autorrealizar enquanto alma. E o que é isso, se realizar enquanto alma? Enquanto ser inteiro que a gente é. Posso dar fazer uma analogia com a borboleta? A borboleta está ali se transformando, que é um bichinho ali, e de repente ela vira uma borboleta. Quando ela virou a borboleta, ela fez a individuação? Seria? Sim. Poderia fazer esse paralelo ou estou falando besteira? Então, não é fez, né? Tá vendo? Porque, ela termina? Não, enquanto durar a vida, tem processos de individuação. Certo. O inconsciente, ele é gigante. Uhum. Entendeu? Então, a gente resolve um processo aqui, encontra uma sombra aqui, depois aparece outra, e outra, e outra, e a gente vai. Certo. Então, sim, é um processo de uma lagarta, e aí ela entra num casulo. Uhum. Então, esse entrar no casulo é esse momento, às vezes, de introspecção. Certo. E, às vezes, as pessoas elas são uma demanda muito externa, muito externa. A gente precisa... Outra frase do Jung. Sua visão se tornará clara somente quando você olhar para o seu coração. Ou seja, para o sentir, não para o pensar. Certo. Quem olha para fora sonha, está dormindo. Quem olha para dentro desperta. Então, é o processo de casulo. É o processo, às vezes, de você ir na terapia e tá fazendo ali o processo, essa análise, esse processo analítico, né, essa psicologia analítica das suas sombras. Uhum. Das questões ali inconscientes, mas que atravessam e rompem essa barreira e fazem você agir assim, assado. Muito bom, olha, Jung, Cláudia, dá uns 3 programas para falar de Jung, Não. né? Mas vamos falar de uma outra coisa importante. Também não vai dar para a gente falar muito, mas para a gente começar a falar. Os sonhos, né? Freud falou dos sonhos, da maneira dele. Outras abordagens também falam. Mas como é que o Jung vê a questão dos sonhos? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu tive um sonho uns meses atrás com jacaré. Jacaré. Aí eu fui lá jogar no bicho. Não pode jogar no bicho, gente, né? Mas eu falei, eu acho que pode ser alguma coisa, fazer uma fezinha. Mas, e aí? O que são os sonhos na visão de Jung? Porque, né? As pessoas religiosas têm uma visão que o sonho também pode ser um sonho espiritual e tal. Freud tem uma outra visão, que é uma coisa do inconsciente, bababá. O que fala o Jung disso? Sim, então os sonhos são um caminho, inclusive, um dos caminhos para essa individuação.
para esse autoconhecimento. Uhum. Então, os sonhos são uma conversa, são informações, sempre, não é de vez em quando. Ah, tem sonho que é nada a ver, nossa, maior viagem. Os sonhos seguem uma lógica perfeita, não tem nenhum sonho que é viagem. Certo. Os sonhos são... Só que eles não seguem uma lógica da nossa mente racional. Segue uma lógica do inconsciente. A lógica própria do inconsciente. Que é imagética. Então, o problema é esse. A linguagem que a gente usa é a nossa linguagem. O português aqui, no caso, nosso. E aí segue toda uma regra e tem toda uma lógica, uma linha de raciocínio. Certo. O inconsciente é imagético, é simbólico. Imagens. Imagens, certo. Por isso que os sonhos são o quê? Imagens. E é simbólico, entendeu? Então, todo sonho é uma informação. Todo. Legal isso, hein? Todo sonho é uma informação. Aí traz agora, uma informação. Traz uma informação. Então, por isso que os sonhos são um caminho. Certo. Para você saber exatamente aonde você está. No mundo psíquico. No seu mundo interno. Entendeu? Porque pensa bem, você foi dormir e tal, você está lá dormindo e deu uma... Baixou o volume. A mente consciente o ego, ele dá uma... Tem gente que não. Sim. Tem gente que é tão controladora que nem dormindo. Tem gente que tem até dificuldade de dormir, que a cabeça não para de pensar e de falar. Isso, já aconteceu comigo. Às vezes eu fico acelerado. Sim, então, não sempre. Mas o saudável é que a pessoa dá aquela desligada. E ao desligar, então esse mundo imagético se manifesta. Certo. E se manifesta trazendo uma verdade, trazendo uma informação. Aí tem diversas formas de se ver o sonho mesmo. Ele pode ser um sistema compensatório, o Jung vai falar. O que é compensatório? Quando a gente está aqui na nossa personalidade, firme, rígido, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, sabe? E reprimindo algum outro aspecto do nosso ser, lembra? Nós estamos trabalhando o ser na nossa totalidade. Incluindo tudo, nada pode ficar de fora, inclusive as nossas sombras. E sombra é aquilo que é negado. Certo. Então, como está trabalhando o ser todo, aí à noite, se você... À noite a gente perde o controle. É como se perdesse o controle. Dessa segurança, dessa trava, né? É até bom perder, tem gente que não, que ainda continua ali mantendo. Aí, se segurando, né? Sim, Então você dormiu e... Aí o inconsciente vem e traz... Vem dar respostas, não. Respostas vem conversar, também. né? Vamos dizer traz assim. informações. Certo. Ah, mas eu não lembro de... Todo mundo sonha. Certo. Mas às vezes a gente não lembra. Por quê? Porque os nossos mecanismos de defesa, eles fazem miséria. Certo. Fazem a festa. Entendeu? Então, da mesma forma que o Jung tem essa frase, a finalidade única da existência humana é de acender uma luz na escuridão do ser, tem outra dele que fala, as pessoas farão de tudo para não se haver. Para não... Ah, não, gente, isso dá trabalho demais, isso é perigoso, eu tenho medo, o que vai ser... Não, então, hoje mesmo eu atendi uma pessoa que falou assim, eu acho que eu já sei o que é, qual é a verdade, mas eu não sei se eu estou pronta. Tudo bem. Certo. Sabe? Mas conheça a verdade liberta. É por aí. Então, o sonho... Tá, você voltando pede, por ao exemplo, sonho. a pessoa chegou na sua clínica lá, foi atendido e falou de um sonho. Você pede para as pessoas anotarem sonho ou não? Então, é isso que... Aí o Jung, como o sonho é sempre uma informação e mostra exatamente aonde você está, o seu momento ali psíquico, o que está rolando... Entendeu? Se está rolando uma compensação, você está muito rígido. Então, o Jung também vai falar assim, é importante que a gente invista, que a gente se dedique. Esse processo de individuação é um processo de dedicação ao nosso ser inteiro. De comunhão, de andar de mãos dadas com a nossa alma, entendeu? Certo. Esses dois aspectos do nosso ser, o aspecto onde o ego predomina, e o aspecto consciente, e o inconsciente também.
Então, a pessoa anotar é sempre importante. E por isso, Certo. quando as pessoas começam a fazer, às vezes, a terapia junguiana, elas começam a lembrar. Por quê? Porque é importante. Sim. É super Vira um relevante. Não tem exercício. nenhum sonho assim, sonhei. Isso é bobagem, vamos jogar fora. Foi porque você viu isso ao longo do dia. Não, os sonhos não são porque você viu algo durante o dia. Eu vi isso aqui, aí sonhei com isso. O seu inconsciente, de repente, usa aquilo que você viu no dia para te chamar a atenção, porque você presta atenção naquilo. Uhum. Entendeu? Então, nenhum sonho deveria ser descartado, jogado fora. Legal. Então, se trabalha assim. Só que pode ser sonho premonitório, pode ser esse sonho de compensação, pode ser um sonho de projeção de alguma coisa que vem ainda. E pode ser o sonho, que é a maioria das vezes, esse sonho rico, simbólico, arquetípico, mostrando o movimento. Então, olha que riquíssimo o sonho como esse processo de autoconhecimento e no processo de individuação. Deixa eu fazer uma pergunta, são 2 perguntas, mas vamos lá. Você falou dos sonhos premonitórios. O Jung, ele lida com isso também, Sim. né? Como é que ele vê isso? Assim, se puder resumidamente explicar. Porque aí eu vou entrar na outra pergunta, né? Na questão do Jung místico. Que quem não conhece muito profundamente vai... mas o Jung é muito místico, blá, 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 não sei. Como é que é aí? Como é que é essa relação, por exemplo, do sonho premonitório? Porque eu já tive. Né? Contar rapidamente, eu tinha uma audiência pública não, uma audiência no fórum de um assunto, e na noite anterior, ou na madrugada do dia, eu acordei de um sonho, de uma situação que aconteceu nessa audiência. E fui para a audiência, nervoso, e aconteceu exatamente aquilo que o sonho me disse. Depois eu tive um outro entendimento, mas só para dizer que eu tive um sonho premonitório. Né? Ou seja, de algo que ainda não tinha acontecido, mas que aconteceu aconteceu exatamente aquilo que eu sonhei na madrugada, era tipo quarta. Na quarta de madrugada eu acordei e falei, poxa, tive um sonho, até falei com minha esposa. Não vai dar certo a situação. Por quê? Porque eu sonhei isso. Cheguei lá e não deu certo. Pá. Mas depois eu tive um outro entendimento sobre isso, mas o entendimento era que eu deveria ter me preparado para que aquilo não acontecesse. Eu fiz justamente o contrário. Né? Mas vamos lá. Perfeito. Como é que é essa visão aí do Jung sobre essa então, questão? Se a gente pega o sonho como informação e se dedica a isso, como? Continuando nesse processo, entendeu? Cada um tem que encontrar o seu processo dessa comunicação, dessa ponte. Certo. Porque uma comunicação é a linguagem nossa, racional, a mente racional e lógica, e o outro é imagético, simbólico. Certo. Então tem que ter uma tradução aí. Tá, então... E a psicologia analítica faz essa tradução. Eu sou uma tradutora. Você falou do jacaré, por exemplo. Sim. Voltando aí um pouquinho. O sonho do jacaré e tal. Aí as pessoas vão lá e jogam no bicho o jacaré. Então, é lógico, sonhei com o jacaré. Não é assim. O que mais que tem no sonho? Sim. Às vezes o jacaré é um aspecto de sombra. Você tem medo de jacaré? Então, por exemplo, a minha filha, o medo dela era de jacaré. Depois passou para tubarão. Então, quando sonhava com a sombra, ela aparecia em formato de jacaré. Às vezes era um jacaré andando, tipo uma pessoa, escondido ali na esquina. Quando chegava na esquina, era um jacaré em forma de gente, um agente em forma de jacaré. Ou seja, era um medo que ela já tinha. Então, esse jacaré que você sonhou é um simbolismo de alguma coisa, e aí você tinha que trazer mais elementos para dar uma entendida. Certo. Então, esse premonitório, como é que funciona isso? A gente dormiu, adormeceu, deu uma desligada no processo mental, nos mecanismos de defesa, no ego, né, que entende a vida de uma maneira restrita, reduzida, e vai para um universo, para um campo. Sim. Então, tá no campo, estava no seu campo. Você tinha um processo judicial e estava no campo essa informação. Inconsciente é um campo. Certo. Entendeu? Então, informações podem ser acessadas, às vezes não só pessoal. Isso. Como o inconsciente é coletivo, eu tenho uma amiga que sonhou com um avião, ia bater, tal. E aí, um dia aconteceu mesmo um acidente lá da TAM. Então... Esse campo seria
Que a minha alma, a minha psique, ela tá livre do, vamos dizer assim, do corpo Sim. físico, da trava. Tem a dimensão física e a dimensão extrafísica, espiritual. E ele consegue acessar isso. Sim. Então seria isso. Essa alma, a gente é multidimensional. O Jung enxerga isso, então. Sim, tem esse aspecto de que a gente, você foi para um campo, ele tem um sonho famoso até do mar, de sangue e tal, e aí veio a Primeira Guerra. A Primeira Guerra, entendi. Então, você acha que é isso aí, por exemplo, eu sou uma pessoa que e acredito nisso, certo? Quem não acredita, sem problema. Mas você acha que isso é um dos fatores de alguns coleguinhas Sim, de descredibilizar o É. Jung, né? Não acredito no Jung, porque ele é... Eu falei místico, mas não é nem essa palavra, mas vamos dizer que seja. Então, falam que é mítico. Mítico. Ou seja, é mítico de que ele trabalha com o mito também, com Sim. essa história, com o simbolismo, com os simbolismos religiosos, porque tudo isso faz parte de um arquétipo, entendeu? E de um arquétipo coletivo. E Jung, ele viajou muito, e aí ele via que um paciente ali na Suíça e o outro numa tribo, eles tinham às vezes as mesmas, assim que ele foi vendo, assim, existe uma coisa aqui que é universal. E faz sentido, né? Que é universal. Tipo, um Deus superior, que existe uma força que nos mesmo comanda. que cada um tem uma relação Aí de tem- uma forma, então tem o a arquétipo de Deus, tem Isso. o arquétipo do diabo, o arquétipo de pai, de mãe, de herói, de criança. Legal, a gente tá indo pro finalzinho aqui. Eu já falei que o Jung dá pra falar mais coisa. Não, vamos voltar no Jung lá, mas pra gente ir os finalmente, Cláudio, o que é o arquétipo? Assim, se você puder explicar, eu sei que não é fácil explicar, as coisas não são simples. Sim. A psicologia analítica já está dizendo, ela analisa bastante, tem uma visão. Eu gosto, eu acho muito. Estava falando com a Cláudia aqui, o Jung foi uma pessoa que eu descobri na faculdade pela Cláudia, né, as aulas da Cláudia, mas o que seria? Falamos de individuação, que é o processo das pessoas se conhecerem realmente, tirarem aquelas camadas que vão soterrando, como você disse, Sim, né? tornarem quem elas são, né? Elas- tornar-se quem se é. Tornar-se Porque a gente vai verdadeiro- se adaptando à sociedade, Isso. né? Vai se adaptando. E, às vai sendo vezes- moldado também, né? Sim. E esse arquétipo, Jung fala de outras coisas que eu queria te perguntar, mas não vai dar tempo. Mas vamos no arquétipo. Falamos de sonhos, poderíamos falar de mais de sonhos. Se vocês gostarem, a Cláudia volta, hein? Dá um like aí, curte aí, que a Cláudia volta. Mas o que seria esse arquétipo, Cláudia? Então, são imagens primordiais. Então, o Jung traz um inconsciente coletivo da humanidade. Então, são de todos nós, de todo ser humano. Todos nós compartilhamos. Então, existe uma imagem primordial, sabe? Algo que a gente nasce e herda já. Uma Certo. imagem primordial de Deus, que vai sendo, é como se viesse também sem um padrão. Certo. Entendeu? Então, com a relação e com a programação ali que você está, o meio que você nasceu, isso vai sendo preenchido, tomando uma forma e cores. Mas existe para todo mundo. Eu não acredito em Deus, mas parte do princípio de que existe. Certo. Então, aí você pode escolher não acreditar isso, aquilo, entendeu? Em diversas formas. A forma e tal vai muito da sua experiência. Mas existem coisas que são universais e coletivas. Então, é uma imagem primordial. Que todos os povos, as pessoas conhecem essa imagem. Sim. Eu tô aqui, o cara lá da tribo indígena americana vai entender esse arquétipo. Arquétipo, por exemplo, Deus. Sim. Tem, não tem. É assim, é assado. Mas ele Pai, sabe. mãe. Entendi. Existe uma imagem primordial. E essa imagem primordial, ela tem uma energia. E o Jung e Freud até brigaram muito por conta dessa coisa da energia, da Certo. energia psíquica. O Jung não concordava que uma energia era a pulsão sexual. E tal. Então tinha algo mais. E Freud também não concordou, entre outras coisas que eles brigaram também, né? Mas, enfim. Então esses arquétipos seriam modelos que todos nós conhecemos. Universais.
Thor, o deus do trovão. mundo. Tupã, o deus do índio brasileiro. Aí, tipo isso. E aí cada cada um coloca o desenho, a cor, né, a tonalidade. Mas o arquétipo da força maior existe é um uma imagem primordial imagem e que primordial. ela existe uma energia, entendeu? E que perpassa as pessoas certo. E os movimentos delas e os comportamentos. Gente, muito bom. Olha, eu conversei com a Cláudia, nem deu tempo pra gente falar de tudo que a gente queria, né, Cláudia? Mas isso é bom, porque fica sempre gostinho de quero mais. Mas olha, queria te agradecer por você ter vindo aqui bater um papo com a gente. Esse projeto tá no começo, né? Mas é um projeto feito com muito carinho. Eu queria que você deixasse aí, eu sei que você tem um trabalho aqui em Guarapari, inclusive com as mulheres, né? Falasse rapidamente um pouquinho e deixasse aí seu Instagram para as pessoas que quiserem conhecer mais sobre você. Sim. E sobre o projeto também, que tem um projeto de descobrir, das mulheres se descobrirem, vão para a região rural de Guarapari, que é linda. Sim. Guarapari não é só praia, tá, gente? Tem uma região rural muito linda. Fala um pouquinho desse projeto, deixe seus contatos aí pra gente, Cláudia. Sim, tá. Meu Instagram é Claudia_Ed, EDE, né? E tem vários projetos. Tem cursos sobre sonhos, porque certo. o sonho realmente é uma coisa assim que, se a gente se dedica a entender, você vai avançando no seu legal. Autoconhecimento, entrando num processo de individuação. Tem outras oficinas, né, de autoestima, oficina da alma, enfim. Essa jornada da mulher essencial eu faço anualmente aqui em Guarapari, certo. Em Boa Esperança, né, na região das montanhas. Muito bom, muito bom. E é muito legal. É um final de semana que elas passam lá, É um fim de semana, é sexta, sábado e domingo. Legal. Com tudo incluído, dorme lá e tal. E aí a gente trabalha mesmo até esse arquétipo do feminino, da essência do feminino, certo. Né, do feminino selvagem. Tem uma jornada também que eu chamei de Jornada que eu fiz comigo. Chamava Jornada de Introspecção. Ou seja, tá vendo? É esse movimento mesmo de voltar para dentro. Foi até na pandemia que eu comecei, que eu falei assim, gente, esse negócio de ficar em casa Então, deixa eu fazer. Então, eu me isolei uma semana, tipo um casulo aí mesmo, sabe? E fiz uma jornada E aí, como a gente se descobre, entendeu? Legal. E aí, sai do casulo uma borboleta mesmo. E aí, outros processos de casulo e de borboleta, né? E tô criando, tá em construção, né? O canal Confiar. Eu até coloco assim, _fiar. Que seria isso? O que vai ser isso? Fiar com a alma. Certo. Ou seja, tecer a nossa vida com a alma, de mãos dadas com a alma. É um processo de... Aí vai ser um canal que eu vou estar passando as meditações, né? Que eu tenho um canal de transmissão onde eu faço as meditações. Tem o telefone tocando ali, mas Cláudia _Ed. Então, gente, Cláudia _Ed. Cláudia, eu queria te agradecer, tá? Pela sua presença. Cláudia foi minha professora na faculdade de psicologia, né? A produção já ajudou ali com o telefone. Foi minha professora na faculdade de psicologia. Uma professora maravilhosa, uma época maravilhosa. Obrigado, Cláudia, por dar essa moral aqui pra mim. Certamente, se vocês gostarem, a Cláudia volta aqui pra gente falar. Esse curso de sonho aí, eu já tenho interesse de participar dele, tá? Sim. Porque o sonho é uma questão, como você disse, todo mundo sonha, todo mundo tem suas questões com sonho. Sim. E falamos um pouquinho hoje do Jung, né? Mais um pensador. Esse é o projeto Terapia em Pauta. Falar da importância da terapia. Cláudia falou da importância da mulher, de se descobrir, das pessoas fazerem o seu processo de individuação, né? Falamos da psicologia analítica. É mais uma abordagem. Os psicólogos trabalham com suas abordagens, suas especialidades, né? Vamos dizer assim. Então a Cláudia trabalha com a psicologia analítica. Primeira psicóloga que vem aqui no nosso programa. Nós tivemos a Bruna, que veio falar da terapia, mas enquanto paciente, né, jornalista, quanto teatro. Foi bem legal, Cláudia. Obrigado, tá bom? Pela sua participação. Eu que agradeço. E até o próximo aí, Terapia em Pauta. Conto com vocês, sempre nos acompanhando aqui. Obrigadão. Valeu, gente. Tchau, tchau.